um exame, uma prova, passar por um processo seletivo é sempre uma coisa complicada. Psicologicamente não é uma coisa simples, né? A gente, quando vai prestar um exame, normalmente a gente jogou expectativas naquilo, tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa história. Então, a gente viver um processo de ansiedade é um processo natural. A ideia aqui é que a gente pense um pouquinho assim, como é que a gente poderia, talvez, né, encontrar formas de fazer com que a psicologia, né, os nossos estados emocionais, eles estejam a nosso favor e não contra a gente, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu tenho, né, um amigo, isso faz já bastante tempo, nós estávamos prestando vestibular. Esse amigo era um amigo extremamente dedicado aos estudos, queria fazer curso de Direito e ele estava estudando há 2 anos, já era o 2º ano que ele estava fazendo. Estudava todos os dias, era um rapaz extremamente inteligente, né, muito preparado. Bom, ao final fomos prestar o exame, eu fui fazer na minha área, ele foi fazer na área de Direito, que é a área que ele queria, e esse rapaz ele não passou nem para a 2ª fase. Foi uma coisa extremamente espantosa e eu estou convencida de que ele não passou por uma questão de ansiedade, porque conhecimento ele tinha, estudo, dedicação ele tinha. Agora, a ansiedade foi um elemento ali que dificultou, ou que até impediu, no caso, que ele se saísse bem. Gente, claro, se eu tenho que fazer um exame, eu preciso me preparar para esse exame. Então, é evidente que eu vou precisar estudar, eu vou precisar, né, conhecer aquele conteúdo. Acho que isso é uma coisa que nos dá segurança. Quer dizer, pegar o programa daquilo que a gente quer estudar e observar todo aquele programa é uma questão importante, não é? Fazer esse estudo. Outra coisa importante é fazer simulações de exames, de provas, de acordo com aquilo que eu estou querendo fazer, aquele modelo ali, né? Com relação ao momento, que é mais onde a gente está querendo chegar nesse momento, ou seja, se eu tive o preparo e eu estou chegando perto daquele dia, vamos pensar assim, na véspera, o que eu não estudei até aquele momento não é a véspera que vai resolver, porque isso vai criando uma ansiedade e sempre a gente vai ficar com aquela sensação, nossa, eu não estudei tudo que eu podia. É evidente que a gente não estudou tudo, a gente estudou tudo que a gente pôde. Né? E pensar que tudo isso que a gente pôde é o melhor que a gente fez. E que, então, não é aquela última hora, aquele último momento que vai resolver aquilo. É bom, ao contrário, que a gente esteja descansado. Então, que na véspera de uma prova, a gente tenha um dia mais tranquilo, que a gente procure passear, fazer coisas que a gente gosta, né? Ficar com o espírito leve, procurar ficar tranquilo, fazer atividades tranquilas com pessoas que, né, os amigos, enfim, com a família, ver um filme, ficar tranquilo. Acho que esse é um ponto bastante importante para dar uma redução nessa ansiedade, né? Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que de repente tomar algum tipo de energético ou qualquer coisa nesse sentido vai fazer com que eu tenha necessariamente um desempenho melhor. Isso, algumas pesquisas mostram que não. Quer dizer, o fato de você estar também muito ansioso, ou seja, né, no sentido de estar muito ligado, pode ser uma situação que você tenha um problema de atenção. Então, você acaba lendo muito depressa, você acaba lendo de uma forma assim descuidada e aí você também acaba se prejudicando. Então, isso também não é necessariamente uma coisa, normalmente não é uma boa opção. Então, a opção é me tranquilizar, procurar dormir bem, procurar me alimentar bem, não, assim, sem excessos. Nem excessos de divertimento, nem aquela preocupação de quem tem que levar a última anotação até entrar pelo portão para fazer um determinado exame. Eu acho que a gente está tranquilo, ter um preparatório desse dia tranquilo é uma questão importante. Depois, lá na prova, encontrar também uma estratégia que possa fazer com que a gente realize essa prova de uma forma mais tranquila, né? Então, por exemplo, normalmente as provas têm múltipla escolha e discursivas. Você tem que escrever em algum momento e você tem múltiplas escolhas também para fazer. A gente pode pensar, por exemplo, um caminho que pode nos tranquilizar. Perceber aquelas questões mais teóricas, que talvez elas sejam mais fáceis de fazer, porque eu sei ou não sei o que está sendo perguntado. Depois eu posso pensar, no caso das objetivas, nas perguntas, quanto maior a pergunta, né, quanto maior o texto, mais difícil vai ser. Então, talvez deixar essas questões para o final, ou se eu achar melhor enfrentar essas primeiro, faço essas primeiro e deixo as mais fáceis para o fim, que certamente serão essas teóricas. Um ponto também importante, pensar assim, normalmente as provas deixam as discursivas para o final. Ora, a discursiva, que é a pergunta que você tem que escrever,
ela sempre exige uma reflexão diferenciada, porque é você que vai ter que escrever, é você que vai ter que elaborar. Então, talvez seja oportuno, pelo menos, ler essa pergunta antes de começar a prova objetiva, pensar a estrutura do que eu vou responder, talvez fazer um rascunho, ou fazer pelo menos um esboço, para que aí eu possa voltar e fazer essa resposta de uma forma mais calma. Ou até já faça a resposta inicialmente, mas com o tempo de preparo e de dedicação necessário para esse tipo de pergunta. Porque escrever com pressa, ninguém vai lá psicografar uma resposta, né? Escrever com pressa, escrita e pressa são coisas que não combinam. Escrever sempre é um processo que eu preciso ter um tempo para olhar, para ver se aquilo está claro, para ver se está respondendo aquilo que foi perguntado. Diferente da questão objetiva, que, como o nome já diz, tem lá um foco e eu vou em cima desse foco, né? Ela sempre vai ter mais direcionamento do que uma resposta discursiva, né? Então, acho que a gente, tendo estudado, a gente se tranquilizando, procurando desfocar da prova nesse momento de véspera, a gente fazendo esse percurso, procurando ter uma estratégia de resolução e também, acredito, se a gente fizer algumas simulações dessas provas antes de realizá-las, ou seja, a gente já conhece, né, a forma, o jeito como aquela prova tem, acho que esse é um conjunto de estratégias que pode fazer com que a gente diminua sensivelmente a ansiedade e possa mostrar o que a gente realmente tem para mostrar de melhor, aquilo que a gente sabe, a nossa competência, que ela possa aparecer nessa prova da melhor maneira possível.